Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos hoje na igreja de Esmirna, a segunda igreja do livro do Apocalipse. Eu sei que é um tipo de vídeo que não causa impacto e que tem poucas procuras. Então, se você gosta do conteúdo, ama a palavra de Deus, deixa aí o seu joinha para ajudar e se inscreva no canal. Essa igreja, ela está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Eu sempre falo Esmirna errado e várias Bíblias também têm traduções diferentes, mas para resolver esse problema é só traduzir Esmirna para o português, que é mirra. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre a mirra. Então, para entender as cartas, para entender o que é que Jesus estava dizendo para aquela igreja, porque nos vídeos anteriores eu já falei o que tem em comum em todas as igrejas, eu já falei o que é que tem em comum em todas as cartas, a diferença de uma igreja para outra, e aqui nós vamos entrar no conteúdo específico da igreja. Então, quando Jesus manda dizer alguma coisa, escrever alguma coisa nas cartas, ele está com uma mensagem específica para aquela igreja. Então, era importante saber que na época em que Jesus mandou o apóstolo João escrever a carta, Esmirna tratava-se de um forte centro comercial. Esse centro comercial tinha como concorrentes Éfeso e Pérgamo. Esmirna não é o nome da igreja, como Éfeso e Pérgamo também não é, mas a cidade onde a igreja estava situada. Então a cidade de Esmirna tinha como concorrente Éfeso e Pérgamo. Eu falei sobre Éfeso no vídeo passado e sobre Pérgamo falarei nos vídeos posteriores. É interessante saber que essa cidade foi construído um grande templo de culto ao imperador no ano 23 a.C. Então era uma cidade altamente pagã, além dos templos dos outros deuses, que tinha muito templo lá dos deuses da Grécia, na época que ainda cultuava os deuses da Grécia. É interessante saber também que essa cidade ela foi construída mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo ela foi destruída e 200 anos antes de Cristo ela foi reconstruída. A adoração aos deuses ou ao imperador romano trouxe sérios problemas para a igreja de Esmirna. Como eu já mencionei anteriormente, o nome Esmirna significa mirra. É uma erva que cheira muito, mas também é amarga. Alguns comentaristas vão dizer que esse nome amargo tem tudo a ver com o sofrimento da igreja de Esmirna. Lembra no vídeo inicial que eu falei que o anjo da igreja provavelmente era o pastor, o líder daquela igreja naquele local? Inclusive no vídeo anterior, um inscrito no canal comentou que o apóstolo João era o pastor, o anjo daquela igreja. E de fato o apóstolo João passou 2 vezes pela igreja de Éfeso. Antes de ser preso e ir para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões do Apocalipse, e depois que ele foi liberto de Patmos, ele voltou para a igreja de Éfeso. Mas o apóstolo João também fez aqui discípulos. O anjo da igreja de Esmirna, o mais conhecido, o mais famoso, é Policarpo, discípulo de João. Esse aqui foi queimado na fogueira por defender o nome de Jesus Cristo. No versículo 8, o
o estudo dessa igreja, a carta dessa igreja, começa no versículo 8 e vai até o 11. No versículo 8, Jesus Cristo se apresenta, eu falei que em cada carta, Jesus se apresenta de uma forma específica. Então aqui, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o que morreu e o que reviveu. Quando Jesus fala que era o primeiro, provavelmente ele estava se referindo a uma presunção da igreja, da cidade de Esmirna, que dizia ser a primeira de Roma. Então, inclusive, ela tinha muitos privilégios, ela se achava a queridinha de Roma. Então, Jesus apresenta dizendo: o primeiro sou eu, não é Roma, não é o imperador. E quando Jesus fala: eu sou aquele que morreu e que reviveu, provavelmente ele estava também citando a história daquela cidade, porque aquela cidade tinha história de que tinha morrido e reviveu. Lembra que eu falei que ela foi fundada em 1000 a.C., destruída em mais ou menos 600 a.C. e reconstruída 200 anos antes de Cristo? Então, é uma cidade que morreu e reviveu. Eu disse também na primeira videoaula desse estudo da igreja do Apocalipse que o período, cada igreja tem um estudo que coloca essas igrejas em um período. E eu não vim aqui falar se eu sou contra ou a favor disso, mas se tratando de um estudo, é interessante você saber o que pensam sobre isso. O que não podemos esquecer de forma alguma é que essas igrejas existiram na época e a carta foram para elas. Mas os estudos utilizam hoje uma forma de pregar e de evangelizar e de entender, colocando cada igreja em uma era, em uma época. De acordo com Armando Chaves, trata-se do segundo período da igreja, até o ano de 316 depois de Cristo. Já Pedro Severino diz que trata-se da atual igreja subterrânea, aquelas igrejas dos países comunistas, aquelas igrejas onde os cristãos estão morrendo por amor a Cristo, por não negar o evangelho. Nessa igreja de Esmirna, algumas igrejas eu citei nos outros vídeos que tem tanto elogio quanto repreensão, correção. A igreja de Esmirna só tem elogios. Jesus elogiou as obras da igreja, Jesus elogiou o trabalho da igreja, Jesus também fez um elogio pela igreja ser pobre. Era uma igreja pobre em uma cidade muito rica. E talvez você me pergunte, como é que pode uma igreja pobre em uma cidade rica? É porque como aquela igreja, os cristãos rejeitaram o imperador como uma divindade, então provavelmente aqueles cristãos também rejeitaram o serviço público, rejeitaram e não tiveram ajuda pública, então foi uma igreja que foi colocada de lado. Era uma igreja diferente da igreja atual, que namora com o mundo, que participa das coisas do mundo, que participa do culto ao imperador, ao deus Mamon, o deus do dinheiro. A igreja de Esmirna não compactuou com essas práticas. Ela rejeitou, ela ficou de fora e por isso era uma igreja pobre. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, Roma tinha um costume até mesmo de ajudar as outras religiões para que não houvesse rebelião. Então temos um exemplo aqui que a igreja de Esmirna não queria ligação com esse mundo, com o governo desse mundo, não queria misturar as coisas. Então era uma igreja pobre em uma cidade muito rica. Então ser pobre nesse sentido aqui não se trata de pecado. Hoje ensina-se que você tem que ser rico, tem que estar nos melhores lugares e tal, mas a igreja de Esmirna
era pobre e Jesus Cristo achou isso importante, porque ela não misturou com as coisas do mundo. E Jesus citou ainda sobre a calúnia que faziam contra eles. E Jesus disse que quem fazia essas calúnias não estava com ele, mas tratava-se da sinagoga de Satanás. Quando Jesus fala a sinagoga de Satanás, Jesus provavelmente estava se referindo aos próprios que o julgaram, que o caluniaram. Do mesmo jeito que Jesus sofreu perseguição, foi caluniado, então agora Jesus também estava se referindo, porque essa cidade de Esmirna era uma cidade que tinha uma forte influência e muitos moradores judeus, e esses judeus influenciavam a Roma a perseguirem os cristãos. Os judeus influenciavam a Roma a perseguirem e a prenderem os cristãos. Os cristãos eram acusados pelos próprios judeus, por isso a sinagoga de Satanás, de canibalismo, porque comia o corpo e bebia o sangue de Cristo. Eram acusados de ateísmo pelo fato de rejeitar o imperador como uma divindade. Era acusado também de traição ao imperador e de destruição à família, porque o evangelho dizia que você tem que deixar pai e mãe por amor a Jesus Cristo, por amor ao evangelho. Essa foi só algumas das acusações que os judeus, que eram habitantes de Esmirna, levavam ao imperador de Roma para que a igreja sofresse perseguição. Por isso, Jesus Cristo chamou esses judeus de sinagoga de Satanás. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, o Evangelho, Jesus chama aqueles ali de filhos do diabo, porque faz a vontade do diabo. Nesse quesito, nem todos são filhos de Deus. Alguns são, de fato, filhos de Satanás, porque aprendeu direitinho com o pai deles. Então é uma igreja que não tem repreensão. O versículo 10 diz que aquele povo teria 10 dias, de uma tribulação de 10 dias. 10 na Bíblia, eu já ensinei isso em numerologia bíblica, é um número completo. Sempre que acontece o número 10, encerra uma fase. Alguém vai citar que houve 10 imperadores que perseguiram essa igreja. O primeiro trata-se de Nero, o segundo de Domiciano, o terceiro Trajano, o quarto Aurélio, o quinto é Severo, o sexto Máximo, o sétimo Délio, o oitavo Valeriano, o nono Aureliano e o décimo é o Dioclésio. Esse Dioclésio, ele durou mais ou menos 10 anos no poder. A igreja sofreu na mão de todos estes aqui. A história conta, por exemplo, que no Monte Pago, em uma única vez, 1.200 cristãos foram empurrados do morro abaixo para morrer no despenhadeiro. Em outra ocasião, 800 cristãos foram empurrados morro abaixo, tudo isso por não negarem o nome de Jesus Cristo. Todas as igrejas têm uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa para a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que morreria nas mãos do inimigo, vamos dizer assim, o corpo físico seria morto, castigado. A promessa é a promessa da coroa da vida. Em Esmirna existiam lá lutas, esportes hoje conhecido como olímpicos. Os atletas lutavam por uma coroa de louro. Então aqui Jesus Cristo vem dizendo, vocês terão a coroa da vida. Então para alguém que está destinado, vamos dizer assim, que está sendo, que o próprio Deus dizendo, vocês provavelmente vão morrer. Ele está oferecendo, está prometendo a coroa da vida. E o último versículo, versículo 11, diz que a morte, a segunda morte, não tem poder sobre a vida deles. Então a primeira morte, a morte física, é provocada, pelo imperador através de acusações de judeus. Agora sim,
Jesus está dizendo, não receberão o dano da segunda morte. É assim que diz o texto. Por quê? Assim como Jesus venceu a morte é o Thanatos, venceu o Hades, o vencedor também não ficará no Hades e nem perecerá no lago de fogo. Pessoal, ficamos por aqui com a igreja de Esmirna, a igreja mirra, a igreja sofredora, uma igreja que só tem elogios, uma igreja que não tinha futuro para ela a não ser sofrer, morrer por amor ao Evangelho. Então, no próximo vídeo traremos mais estudos sobre as igrejas e se você, mais uma vez, gostou, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.